O Tudo Celular já trouxe os reviews do Moto G7 em conjunto com o G7 Plus e também do Moto G7 Power, variante que traz bateria de sobra. Faltou falar do mais simples e barato do quarteto, o G7 Play. O modelo desenvolvido para quem busca um smartphone compacto é também o que oferece menos em hardware. Mas será que consegue entregar experiência satisfatória? A bateria de 3.000 mAh é suficiente para entregar boa autonomia? Nos próximos minutos, o Tudo Celular vai te mostrar se o dispositivo vale a pena. Nada muda na caixa em relação aos outros modelos. Os acessórios ficam jogados na parte de baixo, embalados separadamente e não tem nada demais. O carregador não tem Turbo Power e esse modelo é o único a não oferecer capinha protetora. Essa ausência é explicada pelo acabamento do dispositivo, que é de plástico. A parte traseira tem uma leve rugosidade que ainda ajuda a evitar escorregões na sua mão. No geral é quase uma versão menor do G7 Power, mas traz note bem maior em uma tela menor, ocupando um espaço bem grande das notificações. O lado bom, gaveta de chip com 3 slots, para 2 nano SIM e um microSD, conector no padrão USB-C igual aos modelos mais avançados da família e leitor de impressão digital na parte traseira, além de desbloqueio facial, este segundo não muito seguro. O Moto G7 Play é o único da família a trazer tela menor do que 6 polegadas. A resolução, assim como do G7 Power, é HD esticada para resolução 19:9. O brilho máximo é o mais baixo do quarteto e o mínimo é um pouco alto, chegando a incomodar em pouco tempo de uso em ambientes escuros. No geral, o display tem boa qualidade com ajustes de temperatura de cor, apesar de oferecer apenas 3 opções pré-definidas. No sistema de som, temos um dos maiores pontos fracos desse dispositivo, o áudio baixo e bastante abafado. O G7 Play tem menos memória RAM do que seus irmãos maiores, e isso afeta bastante o desempenho geral. É que o dispositivo segura ainda menos aplicativos abertos em segundo plano do que o G7 Power, ou seja, ele vai recarregar seus processos com ainda mais frequência, o que dá a sensação de mais lentidão. Isso fica comprovado em nosso teste de velocidade, no qual o G7 Play teve o maior tempo entre os 4 Moto G7. O modelo compacto também foi o que teve a menor pontuação do quarteto no AnTuTu, um pouco abaixo dos 100.000 pontos, mesmo com chipset idêntico ao do Moto G7 e G7 Power. Por fim, nos jogos tivemos desempenho aceitável, sem notar tantos engasgos nem no Asphalt 9 e nem no Subway Surfers, esse último como era esperado. O PUBG Mobile rodou com gráficos balanceados com taxa de quadros média, um desempenho razoável. Apesar de trazer os mesmos 3.000 mAh dos modelos mais caros, o G7 Play oferece tempo de uso maior. Não chega às 29 horas do G7 Power, mas teve por volta de 17 horas e meia, com mais de 12 horas ativo e 11 horas e 15 minutos com a tela acesa. Um aparelho para usar bastante, ficando o dia inteiro longe da tomada, mesmo com uso mais intenso. Porém a recarga é decepcionante, com o carregador padrão da caixa foram quase 2 horas e 20 minutos para preencher a bateria de 0 até 100%. Não dá para esperar muito da câmera de um aparelho compacto e barato. O foco é complicado, especialmente com pouca luz, quando o dispositivo simplesmente não encontra o objeto da foto. O nível de detalhes é muito bom para um smartphone simples. Há alguns problemas de superexposição, mas no geral as fotos ficam bastante equilibradas, talvez pelo fato de usar uma câmera de abertura menor que G7 e G7 Plus. Mas com pouca luz o negócio complica bastante. Apesar de o nível de ruídos não ser tão alto, tem vezes que o aparelho demora para processar a foto, e você ou fica esperando ele registrar a imagem ou vai perder o momento, o que em foto pode ser fatal. As selfies só são aceitáveis com muita luz, até usando o modo retrato, pelo menos para as redes sociais, né? Mas se baixar um pouco a iluminação vão aparecer ruídos e superexposição. Em vídeo, apesar de gravar em 4K, a estabilização é ruim, a imagem fica cheia de rastros e a nitidez também é bem baixa. A menos que você use um tripé ou um estabilizador, o que na maior parte das vezes não vai ser possível. A captação de áudio ao menos é bem razoável e a câmera frontal faz vídeos aceitáveis, considerando que é um aparelho bem base. Teste de câmera frontal do Moto G7 Play em Full HD. A Motorola continua a entregar poucas modificações visuais no Android, com um pai bastante parecido com o que vemos na linha Pixel e smartphones Android One. Há recursos extras, como os gestos da Motorola, com atalhos para câmera e lanterna principalmente. E também tem alguns recursos de tela incluídos pela fabricante, tudo reunido no app Moto, fácil de usar e de configurar. De diferente para os modelos mais caros, esse aqui não tem o Moto Voz. A linha Moto G7 também oferece o desbloqueio pela digital na parte traseira, incluindo acesso às notificações pelo sensor, além do já falado desbloqueio facial, que a gente testou e é bem rápido, mas é sempre bom alertar, é menos seguro do que os outros tipos de desbloqueio.
Para quem busca um smartphone simples e compacto, terá no Moto G7 Play um bom companheiro. É um dos melhores modelos básicos porque traz em seu interior um chipset com bom desempenho, que segura as tarefas do dia a dia sem nenhum esforço. A autonomia de bateria é boa, o desempenho está acima do esperado para a proposta e até ajuda a justificar um pouco o preço alto. A qualidade da tela não é das melhores, mas não chega a comprometer. Se você não usa muitos apps ao mesmo tempo e não se incomoda com a câmera fraca, não vai ter muitos problemas com o Moto G7 Play. Curiosamente, esse modelo também não tem suporte à rede 5 GHz do Wi-Fi e ainda demorou mais que o G7 Power para baixar e instalar os apps e jogos usados no teste. Para um aparelho básico a preço baixo, os pontos fracos não são determinantes para evitar uma compra, caso você busque um smartphone compacto e simples. Pelo contrário, parece que o G7 Play tem uma boa durabilidade tanto em construção quanto no uso do dia a dia. Não vale os R$1.000 do lançamento, mas até uns 800 é aceitável. E você, concorda? Conta pra gente aqui embaixo na área de comentários. E aproveita para dar uma curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube se ainda não for inscrito. E corre para a descrição que tem link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa com mais detalhes sobre o G7 Play. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.